Sejam todos bem-vindos ao nosso Repercussão, o programa que conecta você com grandes nomes e também histórias inspiradoras. Para falar dessas histórias, inspiradoras, hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial. Trabalhando com moda, eu dava dica, viajava com pessoas, ensinava os lugares e até faço isso até hoje, na verdade. Na verdade, você gosta de trabalhar com as redes sociais? Amo. Fala um pouco assim pra gente sobre isso que te inspirou também. Sim, na verdade tudo começou, através da minha loja. A trabalhar com as redes sociais foi, eu ia nos lugares, começava a postar localização, onde eu estava, o que eu estava comendo, e aí foi despertando curiosidade nas pessoas, falando, onde é esse restaurante, de onde é tal coisa, e aí eu mesmo sem estar tendo algum tipo de pagamento, eu fazia esse trabalho. Mesmo sem perceber, postava e as pessoas me perguntavam, e aí fui crescendo nas redes sociais dessa forma, indo em algum lugar, postando, marcando, e aí eu fui crescendo no meio digital. E quando você fala assim, que na verdade então não teve assim, você não quis, na verdade foi de espontânea, Isso. foi uma coisa natural que aconteceu, essa transição sua de ir para o digital. Foi algo assim, bem espontâneo? Foi fluindo. Sem... E aí eu tinha a loja, fazia esse tipo de postagens, até que um dia o pessoal de uma agência, da agência Up, até me chamou e falou, você não tem interesse em começar a cobrar por esses posts e tudo? Eu sempre falo deles, porque eles me deu um start, para começar literalmente, a ganhar dinheiro nas redes sociais, que antes eu fazia, só postava mesmo sem ganhar nada, postava para mostrar onde eu estava, para mostrar a diferença das coisas, dava dicas de como usar, e aí eu fui crescendo. E eles falaram, por que não colocar um valor agregado e começar a trabalhar dessa forma? Certo. E hoje você tem saudade daquele tempo que você trabalhava com varejo? Conta um pouco da sua história aí pra gente. Em torno de sair do varejo, você tem saudade? Eu acredito que eu era bem corrido também, Sim. né? Não que o digital não seja. Não, eu até comentei essa semana no meu Instagram que eu compartilhei uma foto da minha loja e falei um pouco da trajetória dela, porque eu comecei com uma lojinha bem pequena no Camelódromo, depois fui pro Central Shopping e depois finalizei a minha trajetória ali no Jundiaí. Só que saudades eu não sinto. Hoje eu sinto muito prazer em divulgar uma loja, fazer um provador, mas saudade de viajar, buscar mercadoria, essas coisas, tudo, por mais que seja... É cansativo, é bom, viajei grávida, viajei lactante, tudo. Quem é empreendedora sabe que não é fácil ir para São Paulo, fazer compra, é corrido, é cansativo, mas saudades eu não sinto. Mas valeu a pena, né? Com certeza. Por isso que eu tô onde eu tô hoje. Sou a Kelly Pires, graças à loja. Sim. Vamos falar um pouco sobre o seu quadro Espelho, Espelho Meu. O que te inspirou? Como é que surgiu essa ideia? Então, o quadro Espelho, Espelho Meu, para quem não sabe, é uma ação que eu faço no meu Instagram, que eu me inspirei naqueles quadros de TV mesmo, da Eliana, que eu via Beleza Renovada, que ia lá, as mulheres, e ninguém dava a idade que elas tinham. Então, como eu tenho muitos parceiros, todos excelentes profissionais, eu falei, por que não eu criar um quadro desse no meu Instagram, Então, eu fiz a seleção e desde a primeira, assim, foi muito emocionante. E as transformações, não só da beleza da mulher, elas passam por uma transformação, assim, geral, interior. E todas elas se cuidam até hoje, tenho contato com muitas delas. Estamos finalizando agora mais uma edição do quadro Espelho, Espelho Meu. Então, a gente faz uma seleção e escolhe essa pessoa para passar por essa transformação. E a gente cuida de toda a parte estética, tudo, na verdade. Então, eu vejo aqui, que você já está com a sexta, Sexta edição. Sim, estamos na sexta edição. E o que você falaria, assim, que mudou de lá para hoje, De quando você começou e para hoje que você já está na sexta edição, assim, que teve de... Então, hoje a gente, graças a Deus, eu posso contar cada vez com mais parceiros, E então eu consigo fazer harmonização facial. Antes eu fiz só alguns detalhes, agora a gente já faz harmonização facial, cuida de toda a parte estética dos dentes também. Eu costumo falar que a gente não faz só
um retoquezinho ali por cima. É tudo mesmo. Então, o tratamento dentário, a harmonização facial, cada vez a gente consegue mais parceiros para agregar ainda melhor, né? Com roupas, sapatos, a gente faz uma transformação geral. Então, cada edição a gente conta com mais alguma novidade sempre. Sempre tem uma evolução, Sim, né? Sempre tem alguém ali evolução, que tá querendo participar e tal, ajudar. E para participar, como que você seleciona essa pessoa? O que essa pessoa precisa de ter para ela ser candidata, vamos falar assim? Sim, e, inclusive esse ano, após finalizar a Nandara, mas pro final do ano nós vamos abrir inscrições, né, novamente para fazer o quadro Espelho, Espelho Meu, que é a Nandara que nós estamos finalizando do ano passado, porque demanda um tempo. Então, a gente fica ali com essa candidata durante alguns meses para fazer todo o tratamento. Mas eu abro uma seleção no meu Instagram, sempre posto um vídeo e peço para as pessoas marcarem. E aí elas vão contando um pouco da história, o comentário mais curtido é selecionado. E a gente seleciona ali umas 10 e vai enxugando, até chegar em 3 candidatas, e as 3 candidatas vai pro feed. A foto mais curtida, quem chamar a torcida, quem fizer aquela coisa toda, é a selecionada. Eu mesmo, assim, eu não escolho, eu não fico, porque não é fácil. Por mim, eu escolheria todas, mas... Tem que ter uma, né? Teve uma vez que a gente fez 3 de uma vez. Deu um trabalho, demorou mais tempo, mas foi muito bom também. Isso. E como que você trabalha, assim, que eu vejo que você, igual você falou, você não procura trabalhar ali só, vamos falar assim, o estético, você trabalha também, você tem preocupação também de trabalhar a parte emocional, né? Sim. Como que você tem esse olhar para esse lado emocional? Das candidatas? Isso. Então, a gente sempre, como eu disse, tem parceiros que podem... eu mesma não participo dessa parte, né? Sempre deixo para os profissionais. Então, cada um tem o seu jeitinho de falar e tudo. E elas me mandam um feedback igual a Nandara mesmo. Ela... que tá participando do quadro Espelho, Espelho Meu. Toda vez que ela me manda mensagem, ela fala o quanto ela tá se sentindo melhor, o quanto tá fazendo bem pra ela. E isso, pra mim, também é gratificante. Ver que a gente realmente transforma de dentro pra fora. E é muito, assim, a gente se sente muito gratificada, né? Sim, com isso. A gente sente muito bem quando a gente ajuda o próximo. E nessas edições, assim, teve alguma história, assim, que mais te emocionou, que você fala, gente, essa história que me marcou dentro do quadro? Olha, engraçado que todas as candidatas têm uma história quase que parecida, assim, não história de vida, mas falando. Teve a Leide mesmo, que teve a transformação dela, ela falou que ela estava orando e pedindo para Deus, que ela estava com os dentes todo precisando de arrumar e não estava se sentindo bem. E ela orou pedindo para Deus mandar um anjo para a vida dela. E aí começaram a marcar ela nessa seleção. E ela foi uma das selecionadas e ganhou. E a transformação da Leide foi incrível, de todas, na verdade. Mas ver o sorriso dela até hoje é gratificante. E ela fala que até hoje, onde ela me vê, ela manda mensagem, comenta nas fotos, fala, Kelly, você foi um anjo que Deus enviou para minha vida. E isso é gratificante. E quase que todas já falam isso, a mesma coisa. Então, Deus escolhe também as pessoas. Né? Às vezes coloca as pessoas no caminho. Tem escolhidos, né? Sim, na verdade. Com certeza. E então, assim, com essa responsabilidade, querendo ou não, você puxa um pouco essa responsabilidade, né? De, por exemplo, de transformar a vida. Aí, quando você, igual assim, a sua responsabilidade, como que você lidar com isso, assim? Querendo ou não, você vai estar transformando. Sim. Não só o físico ali, mas também o depois. Pra mim, assim, eu fico até... Igual agora estamos em fase final. E aí eu já estou me preocupando em fazer o jantar, fazer aquela coisa da entrega. Porque cada uma tem uma história. E eu até... Quando eu posso, eu acompanho nas sessões. Não são todas que eu consigo ir nas sessões de atendimento com dentista. Enfim, a Nandara eu consegui acompanhar ela nas primeiras vezes agora com a dentista, mas não pude acompanhar, devido à minha agenda, o tempo todo. Mas eu sempre estou conversando com elas no direct, tentando saber, tentando estar por perto, porque
realmente eu fico responsável por isso, né? Então, os meus parceiros também são maravilhosos, sei que elas estão em boas mãos, porque são todos, assim, além de parceiros, meus amigos, pessoas abençoadas que eu confio plenamente em deixar os cuidados das candidatas nas mãos deles, para eles fazerem o trabalho. Isso é muito importante, né? E agora eu queria que você falasse para nós como que foi a sua trajetória, assim, que, por exemplo, eu vejo que tem acompanhado, né, que você começou como provador, depois você foi para esse lado digital. Fala um pouco, assim, o que foi mais desafiador para você neste momento, assim? Então, como eu disse, eu comecei na loja, lá eu já estava acostumada a fazer os meus provadores, né? E já estava ali, tudo que eu vestia era o que vendia, então eu já estava ciente disso. Então eu falei assim, por que não fazer para outras pessoas também? Então chegou numa fase da minha vida que eu pude escolher ou a loja ou o meio digital. E eu já estava assim, há 11 anos na loja. Então eu falei, vou me desafiar, vou me reinventar e vou começar agora aqui no meio digital, fazendo esses trabalhos de divulgações, provadores. Então, acho que o meu desafio maior foi ter essa coragem, né? De fechar uma loja de 11 anos de história e começar a ter, assim, total só no digital. Focar no digital. E hoje em dia eu costumo falar que eu já divulgo nem tudo, porque a gente passa por eles mandam as propostas, a gente analisa. Mas hoje a gente já trabalha com vários parceiros, não é só roupas, né? A gente vende colchão, vende tudo. Sucesso, né? Graças a Deus. Todos têm um bom retorno e feedback positivo. E me fala, como que você lida, né? Como, assim, por exemplo, com as críticas, com os haters? Como que é isso? Conta aí pra gente, acho que todo mundo quer saber, viu? E tem, né? Como tem, mas é clichê, né? Quem não fica, assim, aparente, quem não é visto, não tem as pedradas, isso, né? Então, eu sempre tive esse tipo de crítica, falando do meu corpo, todos esses sentidos. E sempre vai ter, nunca vai parar. Então, sobre as críticas, hoje eu já consigo filtrar, não consigo filtrar tudo, obviamente. Eu sei que tem coisa que me machuca, tem coisa que não dá simplesmente para engolir, mas eu tento filtrar e não absorver tanta coisa, mas não deixa de machucar, não deixa de ferir, porque as pessoas esquecem que existe um ser humano aqui, né? Existe uma pessoa que, igual eu trabalho com a minha imagem, às vezes eu vejo uma notícia, uma coisa que eu fico totalmente desestabilizada, mas eu preciso trabalhar, então literalmente, força na peruca, né? Trabalho. Bora, né? Não, mas eu tento não absorver e não filtrar tudo, mas não deixa de doer. Querendo ou não, a pessoa que trabalha, né, que Sim, se expõe, ela sempre vai ter, e é muito importante, né, cuidado emocional, que a gente vê, assim, nós vivemos, assim, num tempo que é totalmente, as pessoas estão com muita depressão, né, e assim, querendo ou não, é por uma palavrinha, que ali que eu vou falar assim, que dói, que machuca. Com certeza. Então, a consciência, né, que as pessoas deveriam pensar um pouquinho sobre isso. Igual eu falo, tem gente que fala assim, ela escolheu trabalhar com isso, tem que aguentar. Não é bem assim. Sou um ser humano que tá aqui, né? Sou um ser humano, então. É sempre lembrar disso, né? Exato. E para você se manter hoje, assim, no digital, como que você tem feito? De forma, assim, tem que ter muito esforço? Como é que é? Me fala aí um pouco aí. Para manter no digital hoje não é tão fácil, né? Que antes o Instagram tinha visualizações era maiores, não que não seja ruim, continuo com a audiência boa, graças a Deus, mas hoje em dia a gente tem que ter um esforço ali para estar interagindo com o público, para estar tendo o que falar todos os dias. Eu mesmo já tenho uma rotina, as minhas seguidoras gostam de acompanhar os meus treinos, gostam de, quando eu deixo de postar, às vezes, os meus filhos, elas perguntam, cadê o Gustavo, cadê a Luísa? Então, as meninas são acostumadas com o lifestyle, que é a minha rotina, com as coisas que eu compartilho. Então, eu tenho que estar sempre ali me reinventando, postando treinos, dicas, além das publis, porque também, às vezes não, fica chato, né? Ficar ali postando só trabalho. Então, eu não gosto de ficar só nisso. Tem que ficar reinventando, postando dicas no dia a dia. Lifestyle real. Vida. É a vida, né? E você, por exemplo, assim, para quem quer crescer hoje,
Porque às vezes, assim, a gente também tem que saber, negócio, você falou assim, postar a vida. Mas como que você diria que tem gente que também se posta tanto que fica muito exposta? É. E que conselho você daria nesse caso? Apesar de postar muita coisa, eu não posto tudo da minha vida. Porque, imagina, postando pouco, as pessoas já acham que tem direito de falar alguma coisa. Imagina postando tudo. Então, são assim, você tem que colocar ali, esse eu posto, esse eu não posto, e se reinventar a cada dia. Ficar ali buscando o que postar, trabalhando sempre com honestidade, mostrando a verdade no Instagram. Eu sempre procurei ser o mais transparente possível com as minhas seguidoras. E é isso. Então, você, assim, um conselho que você daria para quem quer crescer nesse digital é ser uma pessoa totalmente... se reinventar, ser você mesma. A não ser que você queira ali criar um personagem e seguir no personagem, né? Que tem gente que vai mais por esse lado. Mas para crescer no Instagram é isso, tá? Se reinventando e conectando com seus seguidores, conectando com sua audiência. Porque pessoas conectam as pessoas, é clichê, mas é isso. Então você tem que estar ali sempre interagindo com os seus seguidores. Não é só o dia que você tem alguma coisa para falar, que tem gente que vai lá, faz um post hoje e some e quer crescer no digital. Então, não, você tem que ter constância. Então, para crescer no mundo digital, você tem que ter constância ali com os seus seguidores. Interagir com eles todos os dias. Tem dia que eu sumo também, tem final de semana que eu não sumo dia. É desafiador, né? Querendo ou não. Sim. E me fala, e para você, assim, quem você inspirou para alavancar, né, o seu digital, assim? Tem algum nome que você inspirou? Eu costumo falar que eu tenho várias meninas que eu me inspiro. Eu gosto no meio de loja como empreendedora e que ela também trabalha como influenciadora, Danila Guimarães. Desde a minha loja eu sou admiradora da Danila Guimarães, acho ela maravilhosa. Tem a Thaís Jubé, que eu também gosto bastante da forma que ela trabalha. A Tainara Araújo, de Goiânia, que é uma modelo. Então, tenho várias que me inspiram, em cada uma um pedacinho de fotos, vídeos, mas eu tento trazer para minha linguagem de acordo com o meu público, né? Porque eu não me prendo a nenhuma delas. Me inspirar é uma coisa, mas aí eu vejo a minha realidade para trazer lá dentro, que a realidade de cada um é diferente, né? Então, eu não posso imaginar a minha vida dentro da realidade da outra. Você falou aí um ponto, né? A essência, né? Sim. Manter a essência, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa, né? Pra manter essa essência, né? Pra ter sucesso em tudo, né? Na verdade. E me fala, nesses seus você tem algum novo projeto que tá em andamento? Conta aí um pouco pra nós sobre isso aí. Então, nós temos alguns projetos em andamento. É aquela coisa, eu falo assim, não vou falar. Fala que a gente quer saber, gente. Mas temos algumas collabs vindo aí, algumas coisas bem interessantes, que eu tenho certeza que a audiência vai gostar e vai curtir. Mas em breve, tá chegando, coisa boa. Olha, gente, vocês viram, né? Instiguei, mas não saiu muita coisa aqui não, viu? Não estou autorizada, gente, ó. Não posso falar ainda. Sim. Sempre tem essas coisas, não posso falar ainda, não, gente. Mas é porque tá em fase, assim, de estudo, escolhas, mas vai sair do papel. Então, assim, para os seus seguidores, então, que te acompanham sempre, qual a mensagem você deixa para eles? Pelo jeito é paciência, né? Também. Paciência, resiliência, tudo. E, assim, persistir, né? Se você tem um sonho, se você deseja ser um influenciador, se você quer ser uma empreendedora, quer começar a trabalhar com moda, se você não tentar, você nunca vai saber, né? Você vai ficar sempre ali, o e se mata. Então, tenta. Se você não tentar, você não vai saber. Se você tiver coragem de começar, você vai começar também a desenvolver coragem para executar os seus planos. Então, se você quer começar a trabalhar com moda, mas, eu tenho medo de ir para São Paulo, enfrenta seus medos. Eu viajei por diversas vezes no ônibus de madrugada, indo para São Paulo muitas vezes sozinha. Então, não é fácil, mas a gente consegue, a gente vence. Então, a gente tem que, assim, encarar os medos. Encarar os medos e ir para cima. Tanto para ser uma lojista, uma empreendedora,
ou para ser uma influenciadora digital também. E não adianta falar assim, você vai começar ganhando dinheiro, vai começar com um cachê lá nas alturas. Não. Começa, igual eu falei que eu comecei, né? Postava sem interesse algum, sem cachê. Na verdade, hoje eu trabalho com as minhas publicidades e tudo, mas eu tenho a parte dos meus recebidos que eu faço a cada 15 dias e eu não cobro por isso. Todo mundo sabe que eu trabalho com Instagram, então tudo que eu tô ali falando, mostrando, é um trabalho, né? Eu trago pra minha linguagem, pra minha rotina e mostro, é o meu trabalho, tô ganhando pra mostrar isso pra vocês. Mas eu sempre tenho ali, a cada 15 dias, eu fazia todo sábado, mas agora a gente mudou para cada 15 dias, eu faço recebidos. E eu não cobro por essa postagem. Então, todo mundo manda mensagem agradecendo, falando que ganhou seguidores. E aproveitando aqui, eu sempre falo também, gente, que quem trabalha com loja, às vezes a pessoa manda um recebido ou manda algum trabalho e a pessoa vai entrar no Instagram, o Instagram tá trancado. A pessoa como que vai vender? Você quer vender ou você quer contar um segredo? Então, já aproveita esse gancho. Se você trabalha com Instagram, você vai contratar uma influenciadora digital, prepara seu Instagram antes e depois. Você vai contratar, por exemplo, você me contratou. Prepara seu feed para as pessoas entrarem, ver seu feed ali com tudo que você trabalha, com localização, horário de atendimento, todas as informações. Porque às vezes eu vou ali divulgar o seu produto, a pessoa entra, não tem uma foto postada, não tem uma informação, não tem um telefone para contato, não tem uma pessoa ali se apresentando, oi, eu sou a fulana, dona da loja, tô aqui para melhor te atender. E ganhou seguidores, vai lá e recepciona os seguidores, sejam bem-vindos, aqui eu mostro isso, porque como eu disse, as pessoas se conectam a pessoas. Então, todo mundo vai querer seguir a sua loja e ver o funcionamento da sua loja, ver a rotina, ver as peças, ver provador. Aí tem gente que chega lá, não tem uma postagem no feed, não tem uma postagem nos stories e ainda quer ali ter chuva de seguidores e ainda ganha, mas pode melhorar, né? Então, é uma dica sempre válida que eu gosto de repassar para os empreendedores. Muito bem, na verdade não foi só uma dica, né? Você deu várias dicas aí, ou seja, melhorar a persona, né? Exato. E fala aí pra nós, maravilhosa, o que você, por exemplo, para quem quer, né, ter o seu contato, tá mais perto de você, como que faz para estar perto da Kelly? Então, na minha bio, olha pra você ver as informações, na minha bio tem um link da minha assessoria. Então, se você deseja contratar o meu trabalho ou mandar um recebido, é só clicar em assessoria, Kelly Pires, que você vai direto pro WhatsApp e você vai ser super bem atendido, vai receber o meu Media Kit, vai receber todas as informações, onde deixar, valores, como contratar o meu trabalho. Olha, Kelly, foi um prazer muito grande ter você aqui. Todo meu. Muito obrigada. As portas estão sempre abertas, né? Muito obrigada. E nós gostaríamos, assim, você ter vindo aceitar o nosso convite, né? De ter compartilhado com nós a sua história, né? Muito inspiradora. E eu desejo para você muito sucesso. Muito obrigada. Esteja sempre aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. E sempre será um prazer. Pode me chamar que eu venho. Temos vários temas, vários assuntos que a gente pode abordar aqui. Isso é muito importante, né? Tem muitos temas, sim. Você vai ser sempre minha convidada aqui. Muito portas obrigada, abertas. Muito obrigada. Gente, muito obrigada para você que nos acompanha. Acompanhe sempre a nossa repercussão. Toda semana a gente vai ter uma pessoa aqui contando a história que inspiram, né? Então, você também que tem uma história aí que inspira outras pessoas, faça como a Kelly, vem compartilhar. Obrigada.